nós vamos falar sobre a circunferência trigonométrica, né? Então hoje a gente vai começar a estender nossos conhecimentos sobre, né, as relações trigonométricas que a gente conhecia. Mas a gente começa bem do básico aqui, vamos conhecer primeiro só a circunferência trigonométrica. Então vamos aqui. Bom, então em um plano, considere uma circunferência de raio unitário, ou seja, o raio sendo 1, né, cujo centro coincide com a origem de um sistema cartesiano ortogonal, né. Essa estrutura, com as convenções que a gente vai ver a seguir, vai ser chamada de circunferência trigonométrica. Então, o nosso objetivo da aula de hoje é apresentar para vocês a famosa circunferência trigonométrica, ou, né, simplesmente ciclo trigonométrico, dá no mesmo. Então vamos aqui. Então imagine que você tenha o plano cartesiano, aquele plano cartesiano habitual que a gente conhece, né, onde tem o eixo X e o eixo Y, né, e essas retas formam um ângulo de 90 graus. Então esse é o nosso sistema cartesiano ortogonal, né? A gente sabe que à direita da origem está relacionado os números positivos, né? Assim. À esquerda da origem está relacionado os números negativos, né? Acima da origem está relacionado os números positivos. E abaixo aqui está relacionado os números negativos. Então esse é o nosso plano cartesiano, né, ortogonal. Isso aí eu acredito que vocês já devem ter pelo menos uma noção desse plano cartesiano, certo? Qualquer dificuldade que vocês tiverem com o plano cartesiano, aí vocês podem perguntar no decorrer da aula e das outras aulas. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse plano cartesiano e desenhar uma circunferência nele, né? E essa circunferência não é uma circunferência qualquer, tem que ser uma circunferência de raio 1. Então toda circunferência trigonométrica tem raio 1, ok? Então essa circunferência aqui vai ser a nossa circunferência trigonométrica. Além de ter raio 1, como eu já falei, né? Então só reforçar aqui que o raio é igual a 1. E outra coisa também, ela tem que estar com o centro dela na origem do sistema cartesiano. Então tem que estar aí no ponto 0 e 0. Então o centro da circunferência também é a origem do sistema cartesiano. Ok. Então essa é a primeira etapa, é localizar onde é que está essa circunferência, né? Que é no plano cartesiano e ela tem raio 1 e o centro dela é a mesma origem do sistema cartesiano. Fechou. Vamos lá, o que mais? O que vai acontecer aqui agora? O que a gente vai fazer nessa circunferência é percorrê-la, né? A gente vai fazer percursos em cima dessa circunferência. E quando a gente fala de percurso, a gente vai medir esse percurso. A gente vai medir arcos aqui nessa circunferência. E para medir, a gente precisa estipular uma origem. Ou seja, de onde é que eu vou começar a medir as coisas. Então, na circunferência trigonométrica, né, a origem vai ser o ponto 1 e 0. Na minha figura aí, é o ponto A, né? Então, a origem da circunferência trigonométrica é o ponto 1 e 0, né? O cara que tem a abscissa 1 e ordenada 0. Que é justamente esse pontinho azul claro que está representado aqui. Ele vai ser a nossa origem, né? Então a gente vai sempre começar o percurso por ele. Um exemplo, eu tenho aqui o ponto B, né? Então a gente vai começar a fazer assim, ó, percorrer de A para B, por exemplo. Perceba que se eu percorrer de A para B, em cima da circunferência, né, eu vou formar aqui um arco. Então ele vai medir esses arcos em cima da circunferência, sempre começando da origem, sempre começando desse pontinho aqui, ó. Então, o nosso início das medições sempre vai ser o ponto A, ou seja, o ponto 1 e 0. Assim como
Na reta, né, a gente tem a nossa origem, né? Quando você desenha uma reta, você não tem a origem, que é o ponto zero, né? Para cá vai ser os positivos, para cá vai ser os negativos, né? Na circunferência a gente tem também esse ponto de origem, que é justamente esse pontinho A aí que está na figura de azul para vocês. Beleza. Então, toda circunferência trigonométrica tem a sua origem nesse ponto aí. Ok, que mais? Agora a gente vai ter também o sentido de percurso, né? A gente vai tanto percorrer, né, no sentido positivo ou no sentido negativo. Quando você começar a deslocar da origem, né, no sentido horário, então, se o sentido for horário, né, então a medida de seu arco tem que ser atribuída o valor negativo, né? Então, se você andar para cá, vamos dar um exemplo com números. Se você começar aqui da sua origem, percorrer, por exemplo, aqui até mais ou menos aqui, né? Então, esse arco aqui, vamos supor que aqui seja 45 graus. Essa abertura seja de 45 graus. Então, a esse ponto aqui, você vai associar o valor menos 45. Então, sempre que você faz a medição percorrendo no sentido horário, sempre você vai ter que adicionar esse sinal de negativozinho aí, para indicar que você fez o sinal contrário, né? Você percorreu o sinal negativo, o sentido negativo, ok? Bom, e do contrário, né? Se você for medir os arcos no sentido, né, anti-horário, contrário do relógio, como está indicado na figura, aí você vai colocar os valores positivos mesmo, né? Então, se eu for aqui do A até um ponto, sei lá, o ponto C, então o tamanho desse arco aqui, né? Então, esse ponto C vai estar associado a um valor positivo, sei lá, supor que seja de 60 graus. Então, aqui vai ser positivo. Pegaram isso aí? Então, se for para cá, positivo. Se for para cá, negativo. Ele diz, mas é tipo, é regra, se for para baixo é negativo. É convenção, sim. É para poder organizar, porque imagina se cada pessoa escolhesse um, né? Aí ficaria bagunçado. Se você decidisse percorrer no sentido horário, aí outra pessoa no sentido anti-horário, aí ficaria uma bagunça. Então, para organizar as coisas, a gente define o seguinte: o nosso sentido positivo é o contrário do relógio. Pronto. E o sentido negativo é a favor do relógio. Beleza? Oi. Só para tirar uma dúvida. Se o ponto A ele estivesse no eixo Y, não seria diferente, não? Por exemplo, não, é porque assim, justamente o primeiro ponto foi isso, ó. O ponto A é fixo também, é convenção. A nossa origem sempre é nesse ponto. É cravado aí, não muda. Entendi. Achei que poderia mudar. Não, a origem é fixa. É igualzinho na reta numérica, né? Que é a nossa origem na reta numérica? É o zero. Não é assim? Aí para a direita vai crescendo, para a esquerda vai também decrescendo aqui. Ok? O ponto A é fixo. Então o que a gente está fazendo aqui são tudo convenções. Tudo cravado, não muda. O que mais, né? Então definimos a nossa origem, definimos os nossos sentidos, né? Tá aqui os dois sentidos possíveis, porque a gente vai percorrer esse círculo aí, né? Essa circunferência. O que mais, né? Os eixos coordenados, que é o eixo X e o eixo Y, né? Que são essas duas retas que vocês conseguem ver aí, elas dividem, né, essa circunferência em 4 regiões, né? Então, existe o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Perceba que é no sentido, né, positivo essa nomenclatura, né? O primeiro começa aqui, ó, nesse quadrante aqui, aí vai crescendo no sentido positivo, né? Então, esses são os quadrantes. Eu acho que vocês já tiveram contato com esses quadrantes, né? Talvez no ensino básico, no ensino fundamental vocês já viram.
Então, no primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. A gente vai chegar depois com mais detalhes a eles. Um detalhe importante é que esses pontos que estão em cima, né, dos eixos e em cima da circunferência ao mesmo tempo, são esses que eu estou circulando aqui. São esses 4 pontos. A origem, né? O ponto 0 e 1, o ponto menos 1 e 0 e o ponto 0 e menos 1. Esses 4 pontos aí, eles não pertencem a nenhum quadrante, ok? Vai ser isso. Bom, estabelecidas essas regrinhas aí, então essa circunferência aí é a nossa circunferência trigonométrica. E ela vai servir para a gente poder fazer a medida de arcos, né? E futuramente a gente vai relacionar aí com a medida do seno, do cosseno, da tangente, aqui nessa circunferência. Então é isso. Essa é a nossa circunferência trigonométrica. Recapitulando aqui os pontos. A origem é fixada, né? Os dois sentidos, positivo e negativo, também é fixado. Existem os 4 quadrantes, né? E esses 4 pontos azuis aí não pertencem a nenhum deles. Fechou. Essa é a nossa circunferência. Bom, o que a gente vai fazer aí nessa circunferência? A gente vai medir o tamanho de arcos. A gente vai relacionar a medida de arcos a pontos em cima dessa circunferência, né? Então, qualquer ponto na circunferência, né, a gente vai associar a medida do arco que inicia no ponto A e vai até esse outro ponto M. Claro que eu vou dar um exemplo para ficar claro isso aí, porque senão vocês vão ficar voando, né? O que eu estou dizendo? Então tá aí a nossa circunferência trigonométrica. Tá aqui a nossa origem, como eu já falei, é fixa, né? Ponto A. Vou chamar sempre de A, geralmente. E é isso aí. Eu vou começar a dar alguns exemplos de como é que a gente vai associar pontos dessa circunferência ao tamanho de arcos. Então vamos dar aqui o primeiro exemplo. Imagine que a gente vai percorrer no sentido positivo, beleza? Então, a gente vai sair de A e vai fazer esse percurso aqui, em cima da circunferência. Esse vai ser o nosso sentido. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo no sentido contrário. Vamos lá. Então, imagine que eu saio do ponto A, né? Imagine que eu sou uma pessoa, estou aqui em cima do ponto A e faço um percurso, né? E chego até o ponto M. Então, eu descrevi aí um arco em cima dessa circunferência. Não é verdade? Tá aí. Esse arco, qual é a medida dele? O que vocês acham? O arco AM. Qual é a medida do arco AM? Do arco AM, que é esse arco vermelho que vocês estão vendo aí. Qual é a medida dele? Alguém se habilita? 90 graus. Assim? 90 graus. Então, isso, muito bem. Nesse ponto aqui, você vai colocar que ele corresponde ao 90 graus. Então, esse ponto em vermelho aqui, ele vai ser associado ao valor de 90 graus. Ou seja, você pegou um ponto da circunferência e está associando a um número, né? a uma medida. Então, é esse ponto que vai estar associado a 90, beleza? Aí, claro, você pode associar a 90, mas também você pode associar a medida desse mesmo arco aí, só que em radianos, por exemplo, né? Aí, 90 graus em radiano, como é que a gente faz? Ou você transforma, ou você já sabe. A gente sabe que 180 graus equivale a π radiano, não é assim? Então, 90 graus vai equivaler a quanto? A metade, a π sobre 2. O que eu quero dizer? É que esse mesmo ponto M aqui, você pode associar a medida π sobre 2 radiano. Então, e geralmente aqui na trigonometria, a gente vai usar mais essa associação aí, né? Mas sempre trabalhando os dois, graus e radiano.
Então esse pontinho M aqui, a gente vai associar o valor π sobre 2 radianos. Simplesmente também você pode associar a π sobre 2, que é a mesma coisa. Porque esse π sobre 2 aí é justamente o comprimento desse arco, né? Em uma certa unidade de medida. Então esse ponto aqui vai estar associado também ao π sobre 2. Somente a esse valor π sobre 2. Certo? Sem precisar do radiano. Porque é justamente o comprimento desse arco vermelho de raio 1. Se você calcular, né? Por exemplo, a gente sabe que o comprimento da circunferência toda é 2π vezes o raio, não é assim? Bom, se você dividir isso aqui por 4, que é justamente a medida desse arco vermelho, que é a quarta parte de uma circunferência, aí você simplifica aqui, ó, por 2, aqui por 2, você vai ficar assim, ó, π vezes o raio é 1, e aqui vai ficar 2, ou seja, π sobre 2. Então o comprimento desse arco aqui é π sobre 2. Então por isso você pode também associar só esse valor sem o rádio aqui na frente. Resumindo a história. Resumindo aqui a história. A cada ponto da circunferência, você vai poder associar a 3 medidas diferentes, né? A 3 maneiras de medir. Repetindo novamente. Você pode associar o ponto em graus. Você pode associar a medida em radiano. E você pode associar a própria medida sem esse rádio na frente também. Perceba que não há muita diferença entre essas duas últimas, né? Se o arco mede π sobre 2 radiano, a medida dele vai ser π sobre 2 também, o número associado. Então, tanto faz com rádio ou sem o rádio, vai ser a mesma coisa. Só muda que não vai ter a unidade aí na frente. Perceba que não há diferença. π sobre 2 rádio ou π sobre 2 simplesmente. Não tem... Se confundem bastante, não tem problema. Então, basicamente, eu quero que vocês foquem basicamente aqui em graus e em radiano. Porque o outro vem de graça. O outro é só tirar o rádio. Então, esse ponto M aí, ele está associado a 90 graus, ou ao π sobre 2 radiano, ou ao π sobre 2. A gente está falando a mesma coisa. Fechou? Então, vamos lá. Então, vamos dar mais um exemplo. Então, esse ponto aqui está associado ao π sobre 2. Vamos lá. Começando do ponto A, né? Se você não fizer nenhum percurso, né? Então, você não andou nenhum ângulo aí na circunferência. Então, você diz que esse ponto inicial aqui, que é a nossa origem, ele está associado ao 0 graus. Então, a nossa origem... O número que a gente vai associar, esse ponto vermelhinho A, ele vai ser associado ao 0 graus. Né? Que é a mesma coisa que 0 radiano. E que é a mesma coisa de um comprimento 0. Então, o ponto A está associado ao 0. Beleza? Vamos mais. Aí agora perceba que eu destaquei um arco maior já, né? Ele sempre inicia na origem, está aqui novamente. Bom, começando aqui do ponto A, fazendo o percurso no sentido positivo, eu chego aqui no ponto M. Do A até o ponto M, eu percorri quanto? 180. 180. Então, esse ponto aqui, a gente vai colocar em cima dele o 180. 180 graus. Beleza? Então, esse ponto aí está associado ao 180. Isso não vai mudar, percebam isso. Isso não vai mudar. Esse ponto aqui sempre vai ser os 180 graus. Não, porque a gente sempre inicia da origem, que é o ponto fixo aqui, ó. Então, aqui sempre vai ser os 180 graus. Em outra unidade de medida, né, em radiano, seria quanto? 180 graus equivale a quantos radiano? Π radiano. Então, você também pode indicar em radiano, que é π radiano. Bom, e na unidade sem o radiano é só π, simplesmente π, né? Esse comprimento desse arco vermelho aí é π, porque o comprimento de uma circunferência trigonométrica toda, né, é 2π, porque o raio é 1, então a circunferência toda é 2π, o comprimento dela. Como aí é metade do arco, então eu divido por 2, ou seja, fica só π. Então aqui também está associado
somente ao número π. Certo? Então perceba que eu posso associar 3 valores, né? A medida em graus, ou a medida em radiano, ou a medida em alguma unidade de medida, ou centímetro, ou quilômetro, depende da unidade, né? Observando aí o tamanho do raio. Então esse ponto aqui... Aí, Dias. Oi. Mas é mais utilizado qual? Graus, aí o pi ou o pi radiano? Mais o radiano, né? O radiano é o mais utilizado. Que quando você tem radiano, na circunferência trigonométrica, a terceira unidade de medida é fácil, é só tirar o rádio. Né? Então você só tem que se preocupar, na verdade, em fazer aquelas 2 conversões que eu ensinei para vocês. De graus para radiano ou de radiano para graus. Você só precisa se preocupar com isso. Né? Porque, por exemplo, esse cara aqui é π radiano. Né? E qual é o comprimento desse arco? É π. É π. Se, por exemplo, se aqui fosse um raio 1 centímetro, qual é o comprimento desse arco vermelho aqui? É π centímetros. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Aqui, então, se você tirar o radiano, você vai ter o comprimento desse arco aí que você está medindo. O comprimento linear, né? Que eu estou falando. Como se você esticasse ele. O tamanho dele seria π. E quantos raios cabe aí? Cabe π radianos. Cabe π raios. É assim. Então, cada ponto vai estar associado aí a essas medidas aí, essas unidades de medida. Beleza. Então, vamos lá. Esse ponto aqui, a gente associa o valor π. Ou π radiano, ou 180 graus. É a mesma coisa. Beleza, vamos lá. E agora eu vou destacar um arco maior. No caso aí, né, ele começa aqui novamente da origem, sempre começa da origem, e vai até o ponto M. Agora o ponto M foi para cá. Esse ponto aqui, ele vai estar associado a que valor? O que vocês acham? 270? 270. Bom, a justificativa é assim, ó. Percebe que isso aqui é 90, isso aqui é 90, isso aqui é 90. Né? Então é 3 vezes 90 esse percurso. 3 vezes 90, 270. Então esse ponto aí de baixo está associado ao valor 270 graus. E aí, se você quiser, né? A gente viu que 90 graus, né, é associado ao π sobre 2, não é assim? Aqui, ó. Aqui é o 90. Bom, o 270 é 3 vezes 90, não é assim? Então é 3 vezes π sobre 2. Ou seja, 3π sobre 2. Então você pode também indicar em radiano. Então 270 é a mesma coisa que 3π sobre 2 radiano. Se você quiser tirar esse radiano, também você pode deixar assim um radiano. Fica 3π sobre 2. E é isso. Bom, indo nessa lógica ainda, eu consigo também dar uma volta completa nessa circunferência. Né? Então eu consigo começar no ponto A e terminar no ponto A. Então está aqui um arco completo. Né? Ou seja, eu dei uma volta completa. Bom, então esse ponto aí, que eu parei, ele vai estar associado também a outro valor. Vai estar associado a quem? Ao 360. Quando você dá uma volta completa em cima de uma circunferência, você percorre 360. Então esse ponto também, que é a origem, perceba que já tem associação a dois números. Ao 0 e ao 360, né? Se você quiser indicar esse 360 em outra unidade de medida de arco, você pode associar também ao 2π rádio. Né? 180 equivale a π radianos. Então o 360, que é o dobro, vai estar associado a quem? A 2π radiano. Então aqui, esse ponto pode estar associado a 2π também. Se você quiser indicar isso aí sem o rádio, não tem nenhuma diferença. Beleza? Então tá aí, você associa, né, a cada ponto da circunferência, você associa aí
números reais, né? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se eu botar aqui um ponto, mesmo aqui no meio, né? Suponho que aqui, ó. Mesmo no meio desse ângulo. Esse ponto M vai estar associado aqui valor. 45 graus. 45 graus. Então esse ponto aqui, a gente coloca dizendo que ele é o ponto 45 graus. Beleza? Ou, se quiser indicar em radiano, também você pode indicar, né? Para quem não sabe, 45 graus é π sobre 4 radianos. Você pode também dizer que esse ponto é π sobre 4. Ou sem o rádio também, simplesmente π sobre 4. Dá a mesma coisa. Qualquer um desses três está correto, né? Você só precisa aprender os três porque pode aparecer de uma forma ou de outra. Beleza, isso era considerando o sentido positivo, né? A gente sempre indo da origem para cá, nesse sentido aqui. Perceba que todos os valores que eu encontrei aqui, todos têm valores positivos, né? Por que eles são positivos? Porque eu não indiquei que tinha um menos aqui, né? Quando a gente não indica é porque eles são positivos, beleza? Agora vamos ver como é que seria esses percursos ao contrário, né? No sentido negativo. Então suponha que a gente vai fazer à direita aí, a gente vai fazer esse percurso começando da origem sempre, né? Agora só que nesse sentido. Bom, então esse ponto M aqui, né? Acelerando aqui mais as coisas, ele vai estar associado a que valor? Então ele está falando o seguinte, se eu percorrer esse arco aqui, ó, no sentido negativo, eu andei quanto? Ando 90. Eu andei 90 graus. Só que você não vai botar 90 graus, né? Você vai botar menos 90. Então esse ponto M aqui, quando você anda no sentido negativo, ele é o menos 90. Certo? Menos 90 graus. Que também você pode indicar em radiano, né? É só colocar o negativo na frente aqui, não muda nada. É um π sobre 2, só que negativa. Menos π sobre 2 radiano. Ou ainda, simplesmente, o menos π sobre 2. Não tem nenhuma diferença. Beleza? Então, esse ponto aí de baixo. Então, perceba a diferença, ó. Quando você vai no sentido positivo, né? Esse ponto aqui está associado ao 3π sobre 2. E quando você vai no sentido negativo, né? Esse ponto aqui é associado ao menos π sobre 2. Então, perceba que o sentido ele muda os valores que são associados ao mesmo ponto. O que pode mudar isso é só o sentido. Vamos lá. Bom, esse ponto aqui, né? Se eu começar lá da origem e chegar até ele, eu percorro quanto? Que comprimento tem esse A? Do A até esse M aí, 180. Só que como eu andei no sentido negativo, então eu não vou indicar 180, eu vou colocar menos 180. Aí beleza. Menos 180, se quiser colocar em radiano, a mesma ideia, só que coloca também o negativo, fica menos π, na verdade, radianos. E se quiser colocar só o menos π também é válido. Beleza, e se eu fizer agora um percurso no sentido negativo, do ponto A até chegar no ponto M, que é lá em cima, eu percorro quanto? Eu percorro 270 negativo, então eu vou botar menos 270. Ou menos 3π sobre 2, ou simplesmente menos 3π sobre 2, sem o radiano. E se eu der a volta completa, né? Se eu completar essa volta aqui, se eu voltar aqui no mesmo ponto que eu parti, né? Perceba que o ponto A vai ser, né? O ponto A vai ser igual ao ponto M, e esse valor você pode associar ao menos 360 também, né? Ou simplesmente o menos 2π.
E não esqueça também que o ponto A, né, no sentido negativo, ele também pode ser associado ao 0 graus. Né? Não precisa você colocar menos 0 não. Né? Então se você está no ponto A e você não faz nenhum percurso, né, no sentido negativo, então é 0 também do mesmo jeito. E é isso. Quando você for no sentido a favor do relógio, né, no sentido horário, os seus arcos que você vai achar vai ser negativo. Ok? Do contrário, fica positivo. Vamos fazer aqui alguns exemplos, né, para a gente reforçar mais ainda essa associação. Né? Aqui é a parte basicamente mais importante para você começar a entender as coisas que vêm no futuro. Né? Se você não entender isso aqui, aí vai complicar bastante, as outras coisas vão vir. Então vamos tentar aqui organizar nossas coisas. Ó, marque na circunferência trigonométrica os pontos correspondentes aos seguintes números. 0, né? π sobre 3, 3π sobre 4, 7π sobre 6, 5π sobre 3. Então vou ensinar vocês como é que vocês vão fazer isso. Então você pega a circunferência trigonométrica, né? Você tem que lembrar a primeira coisa, a origem é aqui, do ponto A, né? E você já pode ter certeza que no ponto A está associado ao 0. Pronto. É a primeira coisa que você não pode esquecer. O ponto A, esse ponto ali, que vocês estão vendo aí, ele é a origem, ou seja, ele tem que estar associado ao número 0. Ao 0 graus, né? Ao 0 radiano ou ao 0 simplesmente. Beleza? Então sempre inicia com 0, é? O 0 sempre está aí. Beleza? Sempre está nessa posição aí, nunca vai mudar. O 0 é sempre nesse ponto aqui, ó. É o ponto 1 e 0. Dias. Oi. Como é que o ponto A é aí? Que eu não entendi direito. Convenção. É escolhido que a origem é aí. Tá bom. É convenção mesmo. Para não ficar bagunça. Por exemplo, imagine que outra pessoa bota a origem aqui, né? Aí outra pessoa coloca aqui. Aí fica tudo, a linguagem fica misturada. Então, para convencionar, né? A gente vamos escolher que a origem vai ser aqui, pronto. E sempre vai ser aí. Não muda. Fechou. Aí agora vamos aqui aos outros pontos. π sobre 3. Aí vamos aqui com calma. π sobre 3, né? Ou simplesmente você pode encarar como sendo π sobre 3 radiano. Aí o que você vai fazer? O π radiano eu disse que é 180 graus, né? Então isso aqui é 180 substituindo ó, o π radiano por 180. Então 180 sobre 3 dá 60. Então vamos ver aqui. Você tem que andar 60 graus. Então do ponto A, da origem, né, no sentido positivo. Por que é no sentido positivo? Porque os valores que ele trouxe aqui na questão para mim estão positivos. Se tivesse negativo, estariam menos aqui, ó. Beleza? Então é no sentido positivo por causa disso. Pronto. Aí então do ponto A você vai se deslocar, né, e andar 60 graus. Então vamos fazer aqui uma estimativa, aqui é mais ou menos 45, anda mais um pouquinho. Então esse ponto aqui vai estar associado ao π sobre 3. Pegaram a ideia? Então da origem, percorra 60 graus, aí você chega nesse ponto. Eu vou apagar aqui para não confundir com os outros. Então o π sobre 3 está associado a esse ponto aqui. Vamos lá, 3π sobre 4. Aí a mesma coisa que 3π sobre 4 radiano. Aí o π radiano substitui por 180. Então vai ficar 3 vezes 180 sobre 4. Né? O 180 sobre 4 dá 45. 45 vezes 3 dá 135. Vamos fazer logo o outro aqui para ser mais rápido. 7π, daqui a pouco nós marca lá. 7π sobre 6, né? Radiano. Então vai ser 7 vezes 180 sobre 6. 180 sobre 6 dá 30. 30 vezes 7 dá 210. Então a gente vai ter que marcar o 135 e 210. Por último aqui, o 5π sobre 3.
Então, a gente vai fazer 5 vezes 180 sobre 3. Lembrando que aqui também é a mesma coisa que radiano, né? 180 sobre 3 dá 60. 60 vezes 5 dá 300. Ei, Dias. Oi. Então, tipo, nesse caso, a gente vai fazer esse cálculo tudinho, aí usando aquele método lá, né? Que o Isso. pi é o 180. Isso. Né? Aí sempre vai ser assim? Sempre. O pi radiano sempre é o 180. E acabou, é fixo também. Agora é só marcar na circunferência. 135 graus. 135 graus, você anda 90, né, e passa um pouquinho. Então, vai ser mais ou menos por aqui. Ou seja, o 3π sobre 4, né, é por aqui. É quando você faz um percurso de 135 graus. Ó. Então, começando aqui do ponto A e chegando até esse ponto aqui, pode ter certeza que será o 3π sobre 4. O que você tem que fazer é isso. O 7π sobre 6 vai ser o 210. Bom, 210, perceba que ele passa de 180, né? Aqui não é 180. Então, passa de 180. Então, vai estar por aqui. O 210, que é o 7π sobre 6. Interessante que você precisa só ter a ideia, não precisa botar exatamente, não. A gente não consegue, né? Com as mãos da gente não consegue colocar exatamente em cima. Mas você tem que ter a ideia de que da origem para chegar aqui, né? Você percorre 210 graus. Essa é a ideia que você tem que ter. Do ponto A, percorrendo até chegar aqui nesse ponto, aí é 210. E finalmente 300, né? O 300 passa de 270, então com certeza vai ser nesse quadrante aqui. Então o 300 vai estar por aqui, que é o 5π sobre 3. Beleza? Aqui vai ser o 300. E beleza, é assim que você vai associar os números a cada grau aí, né? A cada ponto da circunferência.